Eu peguei aqui um estudo que foi feito pelo IDC, que é um instituto de pesquisas, em parceria com a Dell EMC. Esse é um estudo que foi feito em 2016, mas eu não encontrei nenhum estudo mais atualizado que tivesse uma riqueza tão grande de detalhes sobre as indústrias de uso de dados dentro do mercado como um todo. Então, dá para a gente ter um norte aqui de como que é o uso de dados dentro das diferentes indústrias que a gente tem hoje no mercado. Então, os casos de uso que as empresas de telecomunicações mais utilizam de dados são aquisição de clientes, então aquelas campanhas, enviar o SMS, enviar cartas e assim por diante, segmentação, né, dos seus clientes e assim por diante, otimização da rede. Então, as telcos também utilizam muito processamento de dados para avaliar onde que elas devem melhorar o sinal, qual que são os lugares que estão com baixa, com zonas de sombras dentro da sua rede de distribuição para melhorar a oferta ao cliente final. E também a retenção de clientes. Muitas vezes, se você for trabalhar ou estiver trabalhando numa empresa de telecomunicações, você vai ter ouvido falar sobre churn, né? Sobre o cliente que sai da base. E ele sai da base para ir para a base de um concorrente de vocês. Então, as telcos, elas desde sempre, elas tiveram um departamento de retenção de clientes ou de análise de churn. Os modelos de dados hoje conseguem nos dar com uma precisão muito boa qual é a porcentagem de churn que eu tenho em cada segmento específico de clientes. E isso pode me dar uma inteligência de mercado super importante na tomada de decisão de retenção de clientes. Para outro tipo de empresa, né, as instituições financeiras, os bancos, as seguradoras, as corretoras e assim por diante, quais são os principais cases que eles trabalham com dados? Segurança baseado em localização. Esse é um caso típico, né? Você está acessando o seu banco para fazer uma transação financeira, fazer um Pix, uma TED em um local e menos de 5 minutos depois, o banco recebe uma solicitação de outra transação a 200 quilômetros de distância. Isso, para você como usuário, é praticamente impossível você prever esse tipo de situação. Mas o banco ele pode correlacionar esses dois eventos e bloquear essa segunda transação. Ou a primeira ou a segunda é uma fraude. Então ele bloqueia essa transação e vai investigar se a primeira foi uma possível fraude ou a segunda. Outro case que é bem interessante é negociação algorítmica. Quando a gente usa algoritmos para poder dar sugestões de investimentos, sugestões de créditos, toda a análise de negociação com base em algoritmos de processamento de dados. Então, por exemplo, algoritmos de tendências da bolsa de valores. Eu seleciono uma carteira de investimentos e executo um algoritmo que vai me dar ali a propensão de cada um daqueles papéis, de cada uma daquelas ações, em terem valorização ou ter algum tipo de cair o preço nos próximos períodos. Então, esses algoritmos eles estão cada vez mais presentes nas casas de negociação e, consequentemente, no mercado financeiro como um todo. E o terceiro case interessante desse segmento é análise de influenciadores. O que é análise de influenciadores? Basicamente é o que influencia um cliente a tomar um crédito por um banco, ou o que influencia um cliente a usar um plano de saúde de uma seguradora ou de outra. O perfil do cliente ele é estudado por essas empresas para determinar quais são as alterações dentro dos produtos que vão ser ofertados aos clientes finais. Então, o que eu preciso melhorar na minha oferta para que ela tenha mais casamento, mais fit com o meu cliente potencial? Então, essa análise de influenciadores
é algo super relevante para as estratégias de marketing e comercial. No terceiro segmento que eu queria comentar é o segmento de saúde. Então a gente tem aí os principais modelos de dados, tratamentos personalizados. Uma tendência muito grande no uso de tecnologia para o mercado de saúde são os tratamentos personalizados para o indivíduo e não mais para o grupo do indivíduo, como era no passado. Então, eu não faço um tratamento específico para diabéticos ou um tratamento específico para hipertensos ou pessoas que têm câncer. Eu faço tratamentos para o Marcelo Leite. Eu faço tratamento para você. Dependendo do seu comportamento, do seu histórico de tratamentos, do seu histórico de doenças, eu crio o seu processo de tratamento personalizado. Esse é um modelo que tende a se popularizar nos próximos momentos, né, nos próximos anos, e todos os laboratórios já estão buscando esse nível de personalização também com base nos seus dados. O segundo modelo que é bastante utilizado é previsão de internação de pacientes. Muito utilizado agora na época que a gente teve a pandemia do Covid-19, aonde o governo, né, as instituições de saúde, eles precisaram calcular qual que era a projeção de internações que teria em todo o sistema de saúde, para evitar colapsos. E isso é um modelo que influencia não só os governos, mas também as empresas de saúde, os donos de hospitais, os donos de laboratórios, para prever demanda. Né? É algo super relevante para poder ver quanto eu faço de investimentos, de construir novos leitos, por exemplo, de internação, ou menos leitos, conforme a demanda que a população precisa. E o último ponto, gestão prática e otimizada. Dentro do mercado de saúde existe um processo muito complexo. Existe o uso de muitos materiais muitas vezes muito caros. Né? Por exemplo, numa cirurgia, existem instrumentos que são utilizados e eles são descartáveis, instrumentos caríssimos que são usados só em uma cirurgia. Dentro de um processo hospitalar, dentro do mercado de saúde, existe então um foco muito grande em projetos de dados, em otimizar o uso desses componentes, em otimizar ao máximo um equipamento, por exemplo, de raio-x que foi comprado por alguns milhões e ele precisa ser utilizado para que ele tenha um retorno aos negócios, retorno do investimento. Basicamente, esses são os casos que são mais utilizados nesses departamentos, nessas indústrias, mas eu tenho casos para todas as indústrias. Então, antes de eu começar a trabalhar com arquitetura de dados, olhando para o aspecto de tecnologia, eu preciso conhecer mais cada um desses cases, cada uma dessas possibilidades. Se eu estou trabalhando para uma empresa pública, né, do governo, eu tenho aí uma série de casos para ajudar a população, como cidades inteligentes, criar otimização de tráfego, de trânsito. Se eu estou trabalhando numa empresa de mídia, eu tenho telemetria de conteúdos, saber exatamente até onde as pessoas que estão consumindo aquele conteúdo foram, né, assistiram o conteúdo. Eu posso ter a monetização desses conteúdos, é um trabalho analítico também, eu saber até o quanto aquele conteúdo está sendo efetivo ou não, quais as adaptações, os ajustes que eu preciso fazer no próximo conteúdo e assim por diante. Então, todas as indústrias estão caminhando para esses casos de dados. E as empresas mais modernas, as empresas que estão se sobressaindo em todas as indústrias, são aquelas que conseguem se transformar em empresas orientadas a dados, orientadas a esses cases que estão sendo implementados.